Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, como vão vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, de quem for de boa noite, que for nos ver em outro horário. Hoje, 21 de 11 de 2024. Olha que maravilha, já estamos quase lá, quase pertinho daquela data que nós sempre adoramos, que comemora o nascimento de Jesus. E maravilhoso é o nosso trabalho de hoje, que vai falar exatamente da cultura da paz, né? Mas vamos dar alô aí, que Valnei, como está você, Marcelino? Tudo bem, meninos? Tá sem som! O Neizinho está sem som. Marcelino está com som? Opa, boa noite, minha gente, boa tarde, bom dia, né? E sim, estamos aqui com um som, um bom som, uma boa internet, e que nós, nesse momento, cumprimentamos a todos os ouvintes, pedindo permissão para se adentrar a seus lares, levando a paz de Jesus, a compreensão do nosso Pai e as bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima. Um abração a todos. E agora, vendo? Isso! Seja bem-vindo, Valnei, querido. Obrigado. Como eu estava falando, né? Estar com você, Marcelino, e mais o pessoal que nos acompanha no chat, é tudo de bom, né?
E chegando já final do ano, chegando a época do Natal, coisa muito boa, né? Coisa muito boa. É E que todo mundo só quer receber presente, né? eu tô naquela parte que tem que dar presente, né, filha? Ah, mas é tão bom ganhar presente, gente. Olha, e eu acho que o melhor presente que a gente já ganhou foi Jesus, né? Então, A gente não dar presente, a gente poderia se dar como um presente, né? como presente na vida de alguém, né? Se dar. Fazendo bem sem olhar quem. Isso. Estar presente também nessa presença, né? Outra Das tirada. vezes não presente. É verdade, né? A gente tem que entender, né, Miriam e Márcio, o que é presente, né? Sim. O que é presente? É bem mais amplo, né? Mas vocês me perdoem, eu não estou acertando muito bem aqui, não, com o celular, que eu estou. Você tá apanhando um pouquinho, né, O Miriam? celular é triste mesmo. Oh, eu não sei se eu estou bem. Agora Sim, eu tá. acho que Agora tá acho que eu bom. fico mais no meio. É que aí É, fica mais no meio, né? assim tá bom. Só que só Vocês não me tá falando perdoem. mesmo. Porque geralmente eu faço só no computador, Computador. porque é mais confortável, né? Sim, sim. E também a câmera fica de frentezinha mesmo. Eu sei que lá tá a câmera, né? Aqui no celular eu fico procurando se é do lado de cá ou se é do lado de cá, para ver se eu Mas, fico mais melhorzinha. mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Mas vamos lá, então, hoje lá na nossa lição 54 do nosso livro, Ceifa de Luz, no programa Emmanuel, Evangelho por Emmanuel, né? Mas vamos orar primeiro, meus amigos, né? De livros espíritas e presentes nesse final de anos. Isso mesmo, vamos dar de presente livros espíritas. Se for criança, tem cada coisa tão linda, nossa senhora. Se for para pessoas mais não são espíritas, tem também livros, leituras maravilhosas, bem gostosas para você dar para os seus amigos, né? Nunca vai seu amigo nunca vai entender quanto de bem, de generosidade que você estará fazendo por ele. É. Mas vamos orar, vamos fazer a nossa prece, né? Antes de nós iniciarmos, então, essa nossa conversa. Eu vou fazer a prece inicial e depois vocês veem quem faz a final, pode ser? Pode sim. Ok, então vamos orar, minha gente. Pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare a todos que passamos nesses instantes por tantas provações. É muito difícil, a gente sabe, porque a gente não está acostumado a entender o que é que Deus quer de cada um de nós. Então, a doutrina espírita nos explica que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Então, se a gente pode seguir a Jesus, vamos lá, minha gente, fazer todo o bem que a gente puder fazer ao próximo, ao bem, ao belo, e sempre uma oração que possa chegar até Deus e a espiritualidade amiga, para que possa amparar todo aquele que passa agora pela provação, com todos aqueles nomes que se encontram nas nossas listas de recados que pedem por saúde, que pedem para ampará-los por uma obsessão, que pedem, enfim, os recursos materiais, né? Que Deus, Jesus, possa nos dar, nos qualificar para podermos ajudar de alguma maneira a todas essas pessoas que chegam até nós. Ampara-nos, Senhor, e dê-nos força e fé, porque acreditamos muito que tudo vai dar certo. Que assim seja, graças a Deus. Então, Valneizinho podia ler para a gente, né? Sim, vamos ler, vamos ler. É uma página curta, né? Então, vamos lá. Como a Miriam falou, é do livro Ceifa de Luz, tá? A lição 54, que tem como título Na Cultura da Paz. Antes, porém, uma citação aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus, né? Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos que seja mantido o respeito dos outros para com as nossas.
colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Conhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória no bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Não é isso, Miriam? É o esforço de cada um. Eu estava lendo esse texto, meus amigos, aí eu lembrei lá da minha infância, né, com a tia dizendo, naquela aula que não tem mais hoje de educação moral e cívica, né, que dizia para nós que o nosso direito termina onde começa o do outro. Então, já desde berço, né, a gente vem recebendo essas orientações. E depois, com a idade chegando, a gente descobrindo Jesus, começando a estudá-lo, né, a conhecer a sua proposta, a gente vai vendo o que Jesus falou, né? Não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Não é verdade? E nós, até hoje, temos a dificuldade de entender, né, isso aí. Eu estava olhando aqui, Marcelino, o título é bem sugestivo, né? Na cultura da paz. E quando a gente fala cultura, eu me lembro da cultura lá naquele campo, né? A cultura do milho, a cultura do feijão, que a gente trabalha o solo nos tempos, né? Para que o fruto germine, progrida, né? Tenha assim, aquele resultado tão esperado. E aí a pergunta que faço para mim, faço para todos que nos acompanham, nós estamos trabalhando o solo que somos nós, para que a paz, né, germine em nós estamos trabalhando, porque a cultura da paz, a meu ver, parte por nós trabalharmos em nós para que realmente a paz se faça presente em nós. E se fazendo a paz se fazendo presente em nós, fica mais fácil que a gente consiga levar para aquele outro que tem a sua dificuldade de momento, né? Então nós, independente da religião que seguimos, que temos a nossa fé, mas que se temos a ideia do Cristo, essa ideia de amor, nós temos que trabalhar o solo que somos, né? Para que a semente do amor, a semente da paz, realmente, né, evolua, vá de encontro ao sol, procurando energia e multiplicando. Não é verdade? Eu acho muito bonito ele começar por uma bem-aventurança, né? Porque, na verdade, a gente poderia dizer aí que era bem-aventurados no sentido de, puxa vida, vocês ainda têm que avançar, fazendo parte desses ensinos proferidos pelo Mestre Jesus lá no Sermão do Monte, né? Esses ensinos do Sermão do Monte, talvez, é uma das mais belas e profundas ensinamentos que todas as lições ali evangélicas se encontram, né? E é na prática da vida, como como as pessoas que ali estavam junto com Jesus, né? E tudo ali entendendo essa significação espiritual, né? Então, a interpretação não deve ser assim no sentido literal muitas vezes, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, assim, ele vai falar lá no sermão, ele vai falar dos pobres de espíritos, ele vai falar da terra, dos mansos, ele vai falar dos reinos dos céus, ele vai falar de justiça, e tantas outras expressões que devem ser entendidas numa acepção não literal, né? Porque a gente percebe que tem um sentido mais
profundo, tem uma função certa para aquilo, né? Jesus nos leva a um monte, a um monte para que a gente possa olhar e ver que talvez o Pacífico sejamos todos aqueles que ainda, que já conseguimos, dentro de nós, já colocar um pouquinho de água fria. Sabe como é que é? Botar um pouquinho de água fria no nosso orgulho, na nossa prepotência. E muitas vezes temos fardos muito, muito pesados, e ele mesmo nos assevera que o fardo dele é manso, né? Aprenda de mim que tenho um fardo manso. Então, é essas palavras que a gente, às vezes, precisa ter um outro olhar para que a gente possa entender, de fato, o que ali Jesus está nos trazendo, né? Então, é extraordinário esse cântico. Esse cântico é um cântico de amor, de compaixão, né? E é muito especial. É muito especial para a gente, né? Porque todos nós sofremos na Terra as vicissitudes, mas ele oferece esperança para a gente, né? Nesse contexto mesmo. O espírita e todas as pessoas que já têm já esse olhar de ver, né? Então encontram nesta rota, porque na verdade o sermão profético, o sermão do monte, ele é essa rota, né, de redenção espiritual. Jesus reunia uma multidão. Aonde ele fosse, ele estava ali cheio de pessoas oprimidas pelos poderosos, já não tinham muito o que fazer, muitos sofriam obsessões, muitos sofriam muitas coisas, e Emmanuel vai aproveitar e já vai trazer para a gente, logo de cara aqui no seu texto, ele vai falar que na cultura da paz a gente precisa saber, primeiro, respeitar a opinião alheia, como a gente desejasse, que seja mantido o respeito das nossas e de outros, né, para conosco. Então, muitas dificuldades há nos nossos caminhos, mas a gente precisa fazer disso, desses companheiros, nossos amigos, né? Então, colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que saibamos nós ser últimos. Nossa, se fosse comigo, o que é que eu faria? Não é isso, Marcelino? Isso mesmo, né? Vocês falaram bem. Eu gostaria de pegar uma outra variante. No começo foi dito aí sobre a cultura da paz. Você abordou, Anny, sobre a cultura dos vegetais, dos minerais, das frutas e tudo. Então, precisa ter a cultura, ou tem de fazer a minha cultura. O processo é que Jesus nos chama atenção, e Mateus se envolve também, nos orientando, eu preciso ter a minha paz íntima. Eu só dou o que eu tenho. E ele abordou esses temas aqui. Não adianta eu querer ser um pacificador se eu não me pacifico. Isso. Porque o que vai falar de dentro para fora. E aqui dentro de mim só eu penetro. As minhas ações, elas têm de brotar de uma base sólida. Porque se eu falar de uma coisa, que acontece muitas vezes desanima, é porque eu falo de coisas que eu não estou sintetizando aquilo dentro de mim. Eu falo de pacificação, mas eu não me pacifico. Então, as pessoas observam que eu ainda sou uma pessoa bruta, né? Quer dizer, tem atitudes fora do normal, dos padrões normal do Cristo, e é preciso, então, que eu me cultive o meu mundo íntimo primeiro. Observo quem eu sou. E, às vezes, eu tenho de pedir até ajuda àquelas pessoas que estão próximas de mim. Eu sempre digo que os cônjuges, de vez em quando, deveriam perguntar um para o outro o que você acha que eu sou.
para me poder tirar a prova. Agostinho, Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala sobre isso. Pergunta aos outros o que eles acham de vocês. Pergunta aos seus amigos. Mas eles disseram, mas meus amigos não falam as minhas coisas erradas. Então pergunta ao seu inimigo, porque não vai ocultar nada. Eu preciso me conhecer. E a gente não pensa em se conhecer. Eu acho que eu sou muito bonzinho. Pergunta quem convive comigo. Então, não tem como eu querer ser um pacificador se eu não me pacifico. Primeiro, eu buscar as minhas ações. Nós achamos muito bonito, e é importante que se acha, as palavras de Jesus. Mas será que eu estou me emparelhando com aquilo, tentando exemplificar naquilo? Aqui eles falam até que, quando estamos juntos, as observações das pessoas, dificilmente, quando nós estamos em reuniões, em que nós damos as nossas opiniões, em que elas não são aceitas, a gente não sai dali nervoso. Eu dou a minha opinião, eu quero que ela seja aceita. Não é por aí. O pacificador não é ir, não. É dar a contribuição da opinião, mas saber que os outros também não querem recebê-las. Será que eu tenho esse suporte? Dar uma opinião e ser criticado? Ninguém quer ser criticado. Então, eu não posso ser pacificador. Eu tenho de me pacificar primeiro. Jesus fazia e depois falava. E nós falamos e não fazemos. Então, é preciso se atar nisso aí. Né? Eu acho muito bonito as falas de Jesus, mas na hora de eu exemplificar, eu não dou conta. Eu quero que os outros mudem, eu não. Né, Marcelino? As Deixa eu as palavras de Jesus, a gente acha bonito, mas está entrando em nós, está fazendo parte do nosso dia a dia, né? É a colocação que a gente tem que fazer, né, diariamente. Fala, eu entrei na doutrina espírita, será que ela entrou em mim? Isso. Pois é. É um esforço que cada um tem que fazer nessa subida ao monte, né? Porque, usando a metáfora da subida do monte, né? Para que a gente precisa se elevar, a gente tem que deixar muitas coisas para trás, porque a gente precisa se capacitar para isso, ser mais vigoroso, deixar de preguiça e ir um pouquinho mais à frente para que a gente possa vigorosamente se sintonizar em faixas mais altas da espiritualidade. Quando, como eu falei, que a boca fala do que está cheio o coração, é porque a gente fala mesmo mal dos outros, que a gente fala, ai, gosto tanto de Jesus, mas você viu aquela mulher ali fazendo assim, assim, assado, quer dizer, você fala que você gosta do amar o próximo como a ti mesmo, e todas as questões que Jesus vem trazendo, vibrantes no nosso coração, consolando que a gente pudesse ir para frente, que a gente iria junto com ele, estar, né, educadamente, educando a nós mesmos, e a gente fala, gosto tanto disso, e como diz bem Marcelino, né? E qual é o esforço, de fato, que eu estou fazendo? Qual a minha disponibilidade de aprender e de me melhorar, né? Existe uma questão do Livro dos Espíritos que diz que a gente deveria conhecer a si mesmo. Deveria conhecer-se a si mesmo. E aí, a gente, então, aí teríamos um pouco mais de esclarecimento para nos vermos, e aí sim, tudo que está dentro de nós, nós podemos dar ao outro. Porque aí a gente sabe exatamente o que a gente é, exatamente o que a gente sente, exatamente aquilo que a gente pode dar. Pode falar, Mauni. Eu queria só registrar, a princípio, a presença do nosso parceiro, né? José Lopes, aí no chat. Zé, que saudade! Saudade desse parceiro, gente boa. Mas olha Também. só, dentro disso que você trouxe para a gente, né? Desse falar, desse comentário aí, essa mudança, né? Essa mudança, essa proposta da cultura da paz em nós, começa nesse terceiro item dessa relação, né? Dessa listagem que é colocado, que nós temos que saber sempre, né? Para a cultura da paz. Que ele coloca a seguinte, uma coisa que eu tenho muita dificuldade: calar referências impróprias ou destrutivas.
né? A gente tem que trazer para nós, não é que é fazer vista grossa, né, a coisas equivocadas, mas a gente tem que se deter mais no acerto, né? Porque se a gente dá muita importância para o erro, né, e o erro no outro, qual é o ganho que a gente está tendo? Qual é o avanço que nós estamos tendo? Nós estamos ficando presos àquele momento infeliz. Então, a coisa acontece, a gente para avaliar, detectar onde que foi a falha, se nossa, né? E vamos nos deter em ações e em palavras construtivas, motivadoras. A gente vê que os bons espíritos de Jesus é um exemplo clássico, que ao tempo todo ele não nos critica, ele nos incentiva, ele dá sinal de compreender nossas dificuldades. Você vê que em vários relatos, né, ele fala assim, vai e não tornes a pecar, não tornes a errar. Então, ele não dá muita importância, não dá muito foco no erro da pessoa, mas ele reconhece que tem um erro, ele não faz vista grossa, né? Ele não minimiza, vamos dizer assim, ele só fala assim, vai e não torne a errar. Então, vai, quer dizer, você vira a página, você mostra o outro lado da face, já que um foi o seu erro, então procure o acerto. E quando a gente fala do outro, mais um motivo é procurar no outro, como procurar em si, o que nós temos já como conquista para ofertar, para motivar novas conquistas, não novos equívocos, mas novas conquistas. O nosso foco, penso eu, tem que mudar, né? Os nossos valores, a gente busca o bem, mas a gente só se preocupa, né, com o equívoco. A gente dá um valor muito grande para o equívoco. Se fosse para uma avaliação, no sentido de a gente compreender e corrigir, ótimo, mas sabe que nem sempre é assim, né? Verdade. Fala, Marcelino. Essa frase que o professor começou e que ela continua falando assim, reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. A espiritualidade sempre nos fala que quando alguém vier nos contar das suas dores, nós não temos o direito de falar das nossas, porque é a vez dele falar, e isso às vezes não acontece. Quando alguém fala que está com determinada dor, eu quero disputar a dor com ele. Se o seu estômago dói, o meu sangra. O meu muito pior. Então, isso acaba uma diminuição naquela pessoa que está buscando a ajuda da gente. Se alguém nos propõe a falar da ansiedade interior dele, eu não tenho o direito de ressaltar as minhas. Concordo plenamente com eles, porque isso é muito humilhante. Aí a pessoa que vem buscar um conselho com a gente fala, nossa, não devia nem ter vindo, porque está pior do que eu. A gente tem de buscar estar firme, mesmo que nós não estivermos. Porque para o sofredor, que não tem o conhecimento que um pouquinho que nós temos, nós somos a tábua de salvação para ele. Nós somos Cristo para eles. Nós sabemos que não somos, mas ele imagina que é. E nós não podemos tirar essa esperança dele. Não é que nós vamos nos exaltar, não, mas fazer um esforço para manter em silêncio e ouvir atenciosamente. E nessa cultivando a paz, tem coisas que nós fazemos, e sempre a espiritualidade me chama a atenção, é de não prestar muita atenção no que os outros falam. Às vezes as pessoas estão conversando conosco, pedindo ajuda, os nossos pensamentos estão alhures. Aí a gente quer estar presente, né? Estar presente, com atenção, com muita com atenção. Se eu tiver problemas fora, no trabalho, familiar, ele não tem nada com isso. Eu tenho de esquecer aquela preocupação minha. Inclusive, o Chico nos mostra uma lição que sempre eu penso nela assim, com muito fervor. Quando ele foi chamado a atender uma senhora, e a senhora deu umas tapas nele. Deu uns bons tabefes nele. O olho dele ficou até roxo. Ele entrou lá para o quarto, e Emmanuel chegou e falou, Chico, você não vai lá pedir o passo para a mulher? E o Chico falou, mas senhor, o senhor não acha que eu tenho razão do tanto que ela me deu tapa? Ele falou assim, o Chico falou para o Emmanuel, sim, você tem razão, mas ela tem a necessidade, vai lá ajudá-la.
É uma coisa que eu sempre penso. O exemplo arrasta, né? Arrasta. Na verdade, o exemplo arrasta, porque quando a gente faz a cultura da paz, são aquelas pessoas que são mais mansas. Já a violência não faz muita parte do seu repertório, né? Então, ela já consegue ser mais pacífica, né? Pacificada mesmo, né? E quanto ao sofrimento que você trouxe, o sofrimento do espírito como dor, realidade, e o tormento físico de qualquer natureza, como uma dor ilusão, como diz o espiritismo, né? Porque, em verdade, toda dor física, ela vai colimar a despertar a alma para seus grandiosos deveres, como expressão expiatórias, como consequências de abusos humanos durante muitas encarnações. O que a gente não pode esquecer que somos todos espíritos reencarnados numa grande aventura para melhorar. Então, essa dor, esse sofrimento é uma advertência, talvez, das naturezas materiais ou mesmo orgânicas, né? Mas toda dor física, ela é um fenômeno, enquanto a dor moral, ela é essencial. Porque é essa dor moral que vai fazer com que ele comece a pensar, daí o espírito, né, em ver de que maneira eu posso me melhorar. Daí a razão, né, que vem sempre, passa na nossa cabeça, né, que vai sempre estar acompanhado, um dia todos nós vamos morrer. E em morrendo, esse espírito vai continuar fazendo as mesmas besteirinhas? Não. Então, a dor moral, ela vem para que esse espírito entre para dentro de si e fala, poxa, eu posso ser melhor hoje. Isso, o que eu estou promovendo não está fazendo luz nenhuma. Então, é o trabalho de aperfeiçoamento e de redenção que todos nós estamos a caminho. Jesus não falou à toa, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não falou à toa que bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Ele não falou isso à toa. Então, o manso é aquele que já tem lucidez e inteligência para entender o evangelho de Jesus, que aponta o ser passivo. Não precisa ser passivo, apático. Não é isso, mas estar com o coração claro, dentro, sabendo como você é, sabendo que você é espírito, filho de Deus, como tantos os outros que estão junto contigo. Então, para atender esse chamamento da mansuetude, né, no trabalho incessante que a gente tem que fazer no bem. Então, as pessoas têm que, muitas vezes, abrir mão de muitos padrões do seu personalismo, às vezes, em favor de doação de valores mesmos, né, que as pessoas estão necessitando. Haja visto quantos dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul não têm água. Os rios subiram mais de 12 metros. Perderam tudo. Muitos. Tem muita, né? Tem muita água. Tem muita água, mas aquela água que não serve. É. Que não pode servir não serve para nada, é barrenta. Agasalhos para crianças. Tentar ajudar de alguma maneira para que os recursos possam chegar até eles, para que eles possam ter talvez um barco, talvez que não tenha não abastecimento na cidade, não tenha luz, né? Enfim, né? Então, a verdadeira solidariedade, ela começa também com essas catástrofes, né? Porque é o primeiro passo, talvez, que você possa olhar o outro como a você mesmo, sofrendo na pele aquilo que você... Ai, nunca pensei que eu iria passar por isso. Não é isso? Não é isso, Valnir? Assim, eu queria pegar uma carona, se o Marcelino me permite, né, Marcelino? Na tua fala anterior. A gente vê o seguinte, o Marcelino coloca que a pessoa vem com uma dificuldade, nós não temos direito de mostrar a nossa, né? Nós temos que amparar.
aquele que muito tem, ou aquele que mais tem, né, Marcelino, tem um compromisso com quem tem menos. Então, meus irmãos, aquele que vem a nós, não existe o acaso. A doutrina do Espírito nos mostra a todo instante que não existe acaso. Então, ele está sendo trazido para nós pela condição que nós temos, seja muito ou seja pouco, mas aquele que está vindo está numa situação desfavorável a nós. Então, nosso compromisso com todo o conhecimento que nós temos do Evangelho, não estou dizendo espírita não, tá, meus irmãos? Com todo o conhecimento do Evangelho de Jesus, é a nossa obrigação de confortar a pessoa, de amparar, dar uma palavra de motivação, porque nós recebemos isso, nós temos esse discernimento de todo esse amparo que a todo instante nós recebemos. Então, nós que recebemos tanto, nós temos que, como o Marcelino colocou, né? Temos 2 ouvidos, apenas uma boca. Vamos ouvir, vamos estar presentes, vamos auxiliar no que nós podemos e no que nós temos as nossas dificuldades. O trabalho é para o bem, nós não estamos só. Nós estamos amparados pela espiritualidade amiga, por Jesus, que vai potencializar a nossa capacidade de momento em prol daquele que veio, foi trazido a nós para uma palavra, uma esperança. Nós temos que conquistar, né, e manter essa conquista. Aí é um outro item que relacionado aqui na página de hoje, né, no nosso estudo, que ele fala cultivar o prazer de servir. Cultivar o prazer de servir. Meus irmãos, o servir não pode ser uma obrigação. O servir não pode ser uma moeda de troca. Eu estou servindo para ficar bem na fita e ser valorizados por outros, ou para conseguir um lugarzinho lá no céu quando eu for. Não, não pode. É o prazer, aquela sensação que, caramba, com toda a minha inferioridade, eu sou tão pequeno, mas eu pude, uma palavra, não ceder o ombro, não ceder o ouvido, eu pude contribuir para que aquela pessoa tivesse um pouquinho que seja aliviada a sua dor. Que ela tivesse assim, um pouquinho que seja de esperança, de vencer aquele momento, porque, como diz, né, como nós sabemos aí, sempre tem um amanhã, e o amanhã é um novo dia repleto de esperanças, de realizações. Então nós temos que conquistar para nós esse prazer, tem que ser prazeroso. E aí eu convido a todos que estão nos assistindo a observar. Quando vocês fazem alguma coisa de bom para o outro, seja no dia a dia normal, ou seja lá no grupo religioso que vocês participam, que frequentam, vocês podem ficar cansados se foi muito tempo, né, na atividade. Mas não é um cansaço diferente, porque nós estamos sendo motivados por uma coisa gostosa, de sentir útil, de ser útil a alguém, de fazer diferença. É igual aquela historinha que eu ouvi lá na escola, no início do ensino, né? Do menininho na beira da praia, que tinha várias estrelas na areia ali, né? Ele pegava uma e jogava, e alguém falou, né? Mas, menina, você pensa que vai devolver todas para o mar? Tem tantas. Mas eu estou fazendo a minha parte. Ou, melhor ainda, para essa que eu estou conseguindo jogar de novo no mar, para essa está sendo Faz diferença. Faz diferença. Então, é esse prazer de saber que aquela eu salvei, aquele eu pude ajudar, aquele eu pude ajudar na sua transformação. É alguma coisa parecida de Marcelino e Miriam, com a sensação, creio eu, com a sensação do professor, que pega a criança e ensina as primeiras letras, as formar a sílaba, a palavra, a ele se comunicar através da escrita. E anos, décadas depois, ele vê aquela pessoa com muito estudo, com muita cultura, com um grau de importância na sociedade, ele vê, eu contribuí na formação daquele ser de bem, com cultura, muita ou não, mas de bem. Então ele se sente parte daquilo que se tornou algo muito belo. É o prazer, né? E não ganhou nada, foi a satisfação de poder contribuir, fazer parte da história daquele irmão anônimo, melhor ainda, não é verdade? Eu acho que isso que nós temos que valorizar, aproveitar e conquistar a todo instante, fazer sempre o nosso melhor,
se nós estamos numa profissão, a gente não ficar chateado com o salário que está baixo, com o chefe que está marcando, mas a gente conseguir identificar no nosso ofício, né, o bem que ele está ali. Se eu sou professor, quanta informação, quanta condição do outro, né, de saber se relacionar, de saber compreender, avaliar. Se eu trabalho como motorista, meu Deus do céu, quantas pessoas eu levo de manhã cedo, né, da sua residência para o local de trabalho e contribuo para aquela pessoa, através do trabalho digno, traga o alimento para casa. Se você trabalha na eletricidade, nas empresas de energia elétrica, poxa, através do meu trabalho, por mais simples que seja, eu consigo fazer com que tenha energia nas casas, nas indústrias, nos hospitais, né? O progresso da cidade, eu contribuí com a minha participação anônima e discreta. Então, a gente entender que cada ação que a gente faça, seja através da religião, através do social, mas através da nossa profissão, né? A nossa participação no servir ao outro, e como que é importante a gente valorizar isso. Acabei falando muito, né, Miriam? Caramba, fala logo. Não, tá ótimo, bom demais. Eu queria só puxar a misericórdia, porque a misericórdia é uma proposta de que é o imperativo da lei, né? Que colabora com a caridade, que está convocando sempre todos nós no dia a dia, e os espíritos superiores vão nos esclarecer que a misericórdia é um complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando e nem pacífico. Então, consiste a misericórdia no esquecimento, no perdão das ofensas, e assim, a capacidade para amar e operar no bem, ela está na base de todos o sistema de elevação para Deus. E qual é a nossa destinação? Se não a perfeição e, se quem sabe, um dia poder chegar até Deus, né? Chegar até Deus. Então, bem-aventurados todos aqueles misericordiosos que se compadecem dos justos, dos injustos, dos ricos, dos pobres, dos bons, dos estrupiados, né? E aqui no texto, Emmanuel vai nos trazer que melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde a gente for, cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e entre inimigos, jamais duvidar da vitória do bem. Buscar sempre essa pacificação, buscar sempre essa brandura, essa misericórdia, que são todas irmãs, né? São todas atitudes irmãs e que vão nos levar, talvez um dia, a essa elevação até Deus, né? Então, bem-aventurados todos aqueles que fazem desse seu caminhar na Terra um lugar para o bem, a benefício de si próprio. Porque todo bem que você faz vai falar de você. Vai falar de você, vai ser o seu advogado lá na frente, né? Então, sempre há essa situação que eu gostaria de trazer, que é uma reflexão, né? Para que a gente possa sempre prestar atenção. Se a pessoa fez coisa errada, não fala assim, bem que eu falei que ele fez, que isso, aquilo, você ainda joga mais dardos ainda em cima daquele que já está sofrendo tanto. Talvez, se você falasse, poxa, meu Deus, ajuda ele a melhorar, já ia ajudar mais do que jogar dardos, né? Não é isso, Marcelino? Isso mesmo. E a gente precisa pensar bem, não é, Arne e Miriam, quando você falou sobre os nossos irmãos lá do Sul, passando por todas aquelas provações, ali, naquela provação, que o Senhor vai mostrar se ele tem a paz. Deus vai reconhecer a minha paz, não é quando tudo estiver bom, não. Quando estiver relampeando, escuro, muita tempestade, e manter a minha posição, como é que eu vou ser? Quando eu sou defrontado com uma dificuldade muito grande, como essa lá, como é que fica meu mundo íntimo? Eu gosto muito de observar nas entrevistas que se dão, eles entrevistaram um senhor lá e ele falou, olha, eu já estou com muita idade, eu perdi tudo, não tenho nada e não tenho como começar.
E ele manteve assim, tranquilo, sereno. A gente via que ele não estava ali questionando Deus. Por que fez isso comigo? Porque nós temos essa mania, né? Deus, por que o senhor fez isso? E fez porque pode fazer, ele é o nosso Deus, né? Então, quando eu questiono a Deus por que o senhor fez isso comigo, eu estou longe da paz. Quando acontecem as coisas comigo, eu falo assim, eu quero justiça. Mal está sabendo eu que eu estou recebendo a justiça. Eu estou longe da paz. E eu preciso diagnosticar como está a minha paz íntima. O conhecimento do Evangelho, o conhecimento daquilo que eu tenho de fazer, de tudo, da beneficência, da caridade, eu sei. O problema é fazer. O problema é quando ela bate na minha porta, eu recebo com um sorriso. Porque saber, nós sabemos muito. Sabemos muito. Mas fazer, fazemos muito pouco. Aí é perigoso. Verdade. Porque quem muito foi dado, mais será exigido. Nós temos de ter uma realidade conosco. Não adianta nós fantasiarmos as coisas para nós ilustrá-la. A verdade é uma outra. Misericórdia, compaixão, é o modo em que eu estou tratando o próximo, reconhecendo o meu familiar. Jesus falou o seguinte, perdoai os seus inimigos. Aonde estão nossos inimigos? Dentro do nosso lar. Eu tenho de reconhecer isso. Será que eu estou agindo da maneira que eu aprendi? Porque eu penso diferente. Eu ainda estou naquela maneira de que quando eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico e passa. Doutrina espírita não tem remédio assim, analgésico, não. É atitude minha. Não é ninguém que faz eu sofrer, é eu mesmo. Enquanto eu não reconhecer que todo mundo tem razão, eu não vou ter um pontinho para que eu comece a paz. Porque, pelo que eu interpreto, das atitudes minhas e dos espíritas, de modo geral, observo as minhas, eu vejo que está faltando muito tempo me ter paz. Outro dia, não sei se eu já falei isso com vocês, eu estava passeando com os meus cachorrinhos, porque 5 horas da manhã eles me acordam para me caminhar com eles. Eu tenho 2 cachorrinhos que é uma gracinha, o Gramis está latindo ali dentro. E ele estava fazendo as travessuras, e eu fiquei muito nervoso com eles. Eu queria até bater neles. Aí eu caí na razão. Falei, gente, o racional sou eu, não é eles, não. Então, eu me pego em situação que eu me preocupo comigo. Porque a gente fala tanto em paz com os outros, e na hora de a gente ter a paz, a compreensão, a gente fica com medo da gente. Então, é preciso que eu aprenda e faça comigo as atitudes primeiro. Aí, depois, quando eu aprender aquilo, aí eu tenho autoridade para falar com os outros. É assim que se muda. Até lá, eu tenho que chamar eles para caminhar comigo. É porque o pacífico, ele é amigo da paz, mas o pacificador, ele é aquele que, além de ser pacífico, ele trabalha, age em favor da paz. Então, pacífico, às vezes, pode ser passivo, mas o pacificador, necessariamente, ele tem que ser mais ativo, mais atuante, como você falou. Aqueles que são nossos agregados, nossos amigos, nossos familiares, né? A gente tem tanta marra com eles, né? A gente, você vira e mexe, do nada sai uma briga, né? Do nada, assim, né? Sai um trelelê, né? Sai alguma coisa, mas, gente, e cadê a pacificação? Então, o trabalho de pacificação deve ser inspirado, porque todos nós somos filhos de Deus, tem que inspirar profundamente no amor ao semelhante, e esse semelhante está perto de você, ele é humano como você. Então, muitas vezes, por orgulho, né, por amor próprio, nem sempre o homem reconhece, né, a paternidade divina. Então, à medida que a gente vai estreitando os laços com esse criatura criador, né? Aí a gente vai passar a ver o outro como um irmão, né? Tomando essa consciência na nossa posição de filho de Deus. Então, as pessoas precisam trabalhar nessa reeducação de suas dificuldades. E as discórdias, muitas vezes, produzem
não produzem paz, produzem talvez a guerra. E como dizem alguns espíritos, a guerra começa dentro do lar. Então tem que entender esse homem, que somos nós. Refletir o pensamento divino é muito difícil. No campo em que a gente se posiciona, é muito difícil. Mas como podemos, então, agir como verdadeiros filhos dele, filhos de Deus? Como a gente pode honrar esse título? Como esse mérito que a gente pode ter num pai bondoso, misericordioso, já fez tudo pela gente? Trabalhar para pacificar-nos, né? Então, bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com lenha da injustiça, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Isso é, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, você quer ter paz? Você quer ser amigo da paz? O que você está fazendo para que isso aconteça, não é isso? Outra coisa importante que eu acho também, quem quer ser pacificador, aprender a falar não. Porque acho que pacificador é deixar as coisas correr frouxo. Não, nós temos que saber falar não. Né? Perfeito. Acabamos, né, Miriam? Passa muito rápido. O horário escorreu. Marcelino, passa muito rápido. Como a Miriam falou no início, você quer fazer a prece ou faço eu? Você faz? Eu faço a prece, sim, faço sim, viu? Vamos lá, então, né? Vamos agradecer a Jesus, aos companheiros que estão nos ouvindo, aos amigos espirituais que nos dão a cobertura, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e a nossa Mãe Maria Santíssima, por esse momento tão importante, e que ele volte rápido para que a gente possa aprender com todos e a inspiração divina que nos chega. E nessa sestiva, nós agradecemos a todos, ao universo que compartilha conosco, e damos por encerrado as atividades da noite. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.